Fala pessoal, tudo bem? No nosso podcast Experiência do Paciente, a gente conversou e o Melo me desafiou aí a trazer um artigo sobre presença da família, sobre experiência do paciente. A gente até falou sobre uma revista, algumas revistas, e eu trouxe esse artigo pra gente conversar exatamente e fazer aí nossa mentoria, nosso artigo na prática em cima desse artigo. E aí, o que o trabalho traz pra gente aí, pra gente já pensar? Eu trouxe ele aqui já organizando aí esse mapa mental pra gente entender o artigo e entender na prática como a gente vai utilizar o conhecimento desse artigo. Então, obviamente aí a família no round é nosso pensamento, né? E aí ele trouxe 4 perspectivas. A perspectiva da equipe, a perspectiva da família, as barreiras que a gente encontra com isso e o resultado que a gente encontra trazendo a família para o round dentro da terapia intensiva, mas que honestamente eu acho que dá para extrapolar bem para um cenário aí de pronto-socorro ou enfermaria, em qualquer lugar que você tenha uma reunião multidisciplinar. Então, dentro da perspectiva da equipe, que eu quero começar falando com vocês, porque sempre é a primeira barreira, vamos dizer assim, quando a gente quer implementar. O que o trabalho mostrou, o que o trabalho trouxe, assim, qual que é a revisão, o que a revisão entregou pra gente? Primeiro, que a equipe concordava que não era para todos, não é para todos os pacientes que merecem, ou todos os familiares, né? Merece não é nem o termo, né? Todos os familiares merecem, mas nem todos têm condição de participar da família, do round junto com o time, por algumas razões técnicas, razões de preparo emocional, e influenciavam aí diretamente dentro desses rounds. Então, principalmente aí com um cunho técnico. Essa foi uma outra preocupação, uma outra perspectiva da família, da equipe, que o round se tornaria, ou se torna, né, no caso onde acontece, se torna um round um pouco menos técnico, no qual a gente não consegue realmente, talvez, explorar tudo que deveria ser explorado naquele momento. E, principalmente, uma coisa que depois a gente vai falar isso como barreira também, mas as interrupções. O round, de uma maneira geral, ele tem um fluxo de acontecimento. As famílias dentro desse round, por não entender, por querer, né, não entender esse fluxo, muitas vezes interrompe esse round de uma maneira não produtiva, vamos dizer assim. Então essa era a perspectiva da equipe do trabalho, né? Na verdade é uma revisão, traz vários trabalhos, e isso eles apuraram aí dentro dos vários trabalhos que eles mostraram. Com relação à família, ficava claro que a família tinha mais satisfação e menos estresse aí pós-UTI, né, junto com o resultado, aí menos ansiedade, quando participava de forma organizada, de forma para ela, esse round. O problema é que muitas vezes esse round não era construído para a família. E, portanto, dentro desse cenário, alguns dos trabalhos relataram principalmente que as famílias referiam que existia que o round era muito quebrado, que os médicos, os profissionais que eram diferentes de um dia para o outro, tinha dia que era bom, tinha dia que não era bom. Então, demonstrando que mesmo dentro da perspectiva da família, que a gente vai falar aí de resultado, de trazer o que eles gostariam e que realmente tinha satisfação, menor estresse, mesmo dentro desse cenário, trazer a família para dentro do round tem que tomar muito cuidado, porque o round muitas vezes é a hora do alinhamento da família, né? É a hora da conversa, da discussão da equipe. E muitas vezes existe ali algum conflito, existe uma dúvida sobre um tópico ou outro, e isso nem sempre trazia a segurança que se esperava da família nesse round. Os resultados, então, assim, se esperava e se viu que os familiares eram menos ansiosos com relação ao cuidado, que a gente tinha aí uma comunicação entre equipe e família muito melhor, que já era esperado, e que, de uma maneira geral, à exceção de alguns pontos aí, principalmente dessa diferença, dessa troca de família, de médico, de equipe, a família se sentia mais confiante no cuidado. E a grande barreira que eles encontravam era realmente o tempo. Na maioria dos trabalhos ali, ou pelo menos alguns dos trabalhos que mostraram, em média, 3,5 minutos por paciente. O que significa isso? Para um paciente só parece que é pouco. Mas se você pegar uma UTI de 10, 20, 30 leitos,
Isso aumenta muito o tempo do round e pode inviabilizar a realização do mesmo. Então, o que a gente traz aí para a nossa prática, né? Porque o nosso objetivo nesse trabalho, nesses artigos é sempre conversar e trazer para a prática. A gente entende que provavelmente o melhor cenário é levar, e é isso que a gente trouxe e a gente está tentando trazer para a nossa prática no dia a dia das nossas UTIs, da UTI do Grupo MD, levar o round para o paciente. O trabalho fala da gente trazer o paciente para o round, mas a gente se questionou e pensou, será que não cabe a gente levar o round para o paciente? Como, Gabriel? O que seria levar o round para o paciente? A gente tem a nossa visita com o paciente, o nosso boletim, os pacientes ficam de visita estendida e alguns trabalhos já mostraram que é factível fazer uma reunião, por exemplo, no período vespertino, para que a gente tenha um alinhamento completo de informações de toda a equipe médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem para com a família. Não necessariamente a gente precisa trazer a família para um momento do round multidisciplinar. Esse é um momento realmente muito nobre dentro da UTI. Talvez um dos momentos, eu ouso dizer, eu falo isso muito com os residentes, que é um dos momentos, talvez seja o ato que mais muda a mortalidade dentro de uma UTI, um round multidisciplinar bem feito diariamente. Trazer a família para esse cenário é muito bom, mas a gente viu ali as limitações, as barreiras, as dificuldades. Será que a gente não pode inverter um pouquinho? A gente tem o nosso round multidisciplinar, o nosso momento, e tem um momento específico para conversar com a família? Para mim, para nós do Grupo MD, parece fazer muito sentido isso. Não é o que o trabalho se testou, avaliou, mas eu acredito realmente que pode ser esse o caminho para a gente construir maior segurança, maior confiança, uma comunicação mais assertiva de toda a equipe com a família. Se o médico na hora do boletim vai lá junto com a equipe, conversa e o enfermeiro passa, tira as dúvidas, o fisioterapeuta alinha todo o plano dele junto com a família e com a equipe, e principalmente esse player aqui, ó. Esse player aqui para mim é fundamental. O técnico de enfermagem, que é ele que vai estar a maior parte do tempo cuidando diretamente desse paciente, dessa família. Se a gente consegue trazer esse time para a hora do boletim, criar daquela hora do boletim uma aula de round mesmo, multidisciplinar com a família, talvez a gente esteja trazendo aí o round para o paciente, né, para a família, e seja mais importante, mais eficiente e efetivo do que trazer o familiar para uma estrutura já montada de round e querer que isso agregue muito valor. Beleza? Essa é a nossa dica prática, na verdade nem dica, né? A nossa forma de fazer, que a gente recomenda, a gente está avaliando e colocando nos nossos serviços. E foi um artigo aí para a gente conversar sobre a experiência do paciente, um artigo que eu acho muito legal, a gente obviamente vai deixar aqui junto para vocês o artigo completo. E eu gosto muito desse artigo, gosto muito dessa conexão da família com toda a equipe. A gente conversou sobre isso no nosso podcast. A família precisa entrar, o ambiente precisa mudar e essa família precisa estar atrelada diretamente ao cuidado. Espero vocês nos próximos. Qualquer coisa, faz os nossos comentários aí, pergunta, dúvida, manda no Instagram, no canal do YouTube. Estamos à disposição. Abraço!